No episódio anterior, nosso garoto retornou mais uma vez ao reino do sonho, e dessa vez encontrou algo completamente fora da curva. 3 existências absurdamente poderosas. Durante a interação com eles, Lucian começou a ter novas compreensões, e mais do que isso, ele começou a suspeitar que Wang-Oh poderia ser o lendário governante do domínio estelar Tianlan, mas Yang-Oh apenas riu, acariciando a barba e respondeu: "Você está meio certo." Lucian franziu um olho, porque aquele velho, assim como sua própria técnica de respiração natural, carregava um mistério que ele ainda não conseguia compreender. Mas, ao invés de se perder nisso, ele tomou uma decisão: focar na oportunidade diante dele. Enquanto brincava com um pequeno sol em suas mãos, ele pensa: se o destino te entregar algo assim, só um idiota deixaria escapar. E então, ele cria outro, mas um pequeno sol, mas dessa vez era diferente. O processo estava mais fluido, mais natural, e o brilho muito mais intenso. Enquanto ele observava de perto aquele pequeno sol, ele já alcançava quase o 10º tamanho da menor estrela do domínio de Wang-He. Então, veio o terceiro, o quarto, o quinto, e cada tentativa, Lucian evoluía. Sua compreensão sobre as estruturas estelares se tornava cada vez mais clara, mas a sensação era indescritível, porque aquilo era algo impossível de alcançar no mundo real. De olhos fechados, ele podia sentir sua técnica disparando para o céu, crescendo sem limites, e naquele momento ele admite para si mesmo que tudo que ele tinha antes parecia infantil demais. Depois de um tempo, mais estrelas são criadas, até que uma delas se destaca. Ela brilha mais forte do que todas as outras, mas não era só isso. Aquela estrela estava viva. Lucian escuta um som, algo estava crescendo. Do núcleo da estrela surge uma pequena criatura, um corvo dourado de 3 pernas. Então aquele corvo começa a devorar a própria estrela, enquanto crescia, e então pousa suavemente no ombro de Lucian, se esfregando como se tivesse afeição por ele. Lucian fica completamente imerso naquele momento, e imediatamente olha para o Wang-Oh, querendo compartilhar aquilo rapidamente, mas o velho apenas ri e pergunta: "O caminho marcial é mais interessante do que você imaginava, não é, garoto?" Lucian concorda, e por um instante ele quase chama aquele homem de mestre, porque pela primeira vez em toda sua jornada, alguém estava guiando ele, com paciência, com clareza, sem pressão, e até então ele sempre caminhou sozinho, sem ninguém para dividir suas dúvidas, sem ninguém para celebrar suas conquistas. Mas agora, Wang-Oh parecia exatamente isso, um verdadeiro mentor, e aquela sensação era boa, muito boa. Wang-Oh então fala: "Ei, garoto, tente algo novo." Lucian então olha para o domínio cristalino de Duan Feng, e Duan Feng percebe, então ele começa a rir. "Pode pegar, garoto, pegue o quanto quiser." Enquanto se aproxima, Lucian começa a entender algo. A relação entre os três, Wang-He e Duan Feng, estava no mesmo nível, mas Wang-Oh era diferente, mais profundo, mais misterioso. E se ele dissesse que Lucian estava meio certo, então qual era a outra metade de verdade? Mesmo assim, uma coisa era certa: Wang-Oh tinha ligações diretas com o governante do domínio Tianlan, ou talvez algo ainda maior. Enquanto isso, Wang-He e Duan Feng pareciam aqueles que subiram do zero ao topo, porque não fazia sentido a Terra produzir 3 monstros de nível 15, a não ser que alguém absurdamente poderoso estivesse por trás disso tudo, observando, guiando. Mas Lucian decide não focar na resposta. Quando a hora chegar, ele saberá. E então ele foca novamente, agora tentando recriar as estrelas cristalinas. Mas nesse momento, a cena muda. De volta à Terra, um campo tranquilo, um pai e um filho treinando. O garoto Albert estava exausto, mas continua, dando o último golpe com tudo que tinha. E então cai no chão. Eu tô morto de cansado." O pai se aproxima e ajuda ele a se levantar. Não deita logo depois do treino. Mesmo cansado, Albert sorri. "Esses movimentos são incríveis. Funcionam muito melhor do que aqueles que eu aprendi." Ele acredita que pode passar no exame marcial no próximo mês. O pai concorda. Ele também percebeu. A evolução foi absurda. Albert então pergunta: "Essa técnica veio de outro país?" O pai então responde: "Sim", e explica: aquilo era parte da técnica de refinamento corporal do deus marcial, uma técnica que está substituindo todos os sistemas antigos do mundo, mas no país deles ainda estava incompleto. Ele só tinha acesso a uma versão parcial. Albert então sugere: "Ei, pai, e se a gente se mudasse para onde está completo, hein?" O pai pensa, então ele concorda. O garoto tem razão. Albert fecha o punho e declara: "Eu quero ser forte, quero ser alguém que tenha voz nesse mundo." Mas então o céu escurece, algo gigantesco bloqueia o sol. Albert olha para cima e diz: "Pai, olha aquilo." O homem levanta o olhar, e então ele congela. Uma nave colossal pairava sobre eles, e dela várias naves menores começam a descer. Albert se anima: "São alienígenas, pai. Então ficção científica era real?" Mas o pai não sorri. Algo estava errado.
muito de errado. E antes que ele pudesse reagir, uma das naves dispara. Um feixe de luz corta o céu. E no instante seguinte, uma explosão colossal ecoa no local. Uma explosão ensurdecedora. A cidade inteira é destruída em segundos. Mas então, a cena volta no tempo. Minutos antes, dentro de uma das naves, um homem gordo comia tranquilamente, enquanto o outro sugeria: que tal um jogo? Ele olha para o gordão e pergunta: vai entrar nessa também? Ele sorri e propõe um jogo. Quem conseguir mais recursos e for mais rápido nesse saque, leva 10% do lucro dos outros dois. Um dos companheiros levanta a sobrancelha, porque com o tamanho dessa missão, até 10% já dava para comprar um planeta inteiro de baixo nível. A proposta não era pequena, mas o gordão nem liga e aceita na hora. Como eram 2 contra 1, o terceiro não teve escolha e entrou no jogo também. Então bate palmas, aposta fechada. E se alguém tentar fugir depois, eu mesmo mando a gravação pro chefe. O gordão ri, limpando a boca. Para depois, tá bom? Quando eu ganhar tudo. Enquanto isso, na própria nave, o musculoso observa um planeta, a Terra, e comenta, quase decepcionado: que lugar bonito. Uma pena, só tem civilizações fracas. Ele lembra os lábios. Estão prontos para ver minha grande entrada? E então, segura o controle. A partir de agora, o massacre desse planeta vai começar. Riquezas, tesouros, minérios, mulheres, tudo serão meus. Então a cena corta para a Terra. Tudo estava tranquilo, crianças brincando, pessoas conversando, vida normal. Até que um feixe de luz corta o céu. Prédios são atravessados, torre após torre desmoronando. O caos começa, pessoas correndo desesperadas, gritos, destruição. Aquilo era um verdadeiro apocalipse. Corpos soterrados, cidade em colapso. Os artistas marciais reagem. Eles achavam que era um ataque de outra nação, mas, independente disso, a prioridade era uma só: evacuar os civis. Mas então, outro disparo, mais destruição, e nesse momento, uma projeção surge no céu. Então aquele homem declara: caros habitantes da Estrela Azul, é um prazer conhecê-los. Eu sou conhecido como Sobre Maligno. Todos os cidadãos olham para aquele holograma em choque, e a cidade completamente em chamas. O homem dá um sorriso desdenhoso e continua suas palavras: agora, gostaria de dizer uma coisa. De agora em diante, todos vocês serão meus escravos. A população fica completamente em choque. Todos ali não acreditam o que aquele homem estava dizendo. Até Cumberland olha completamente em choque. Ele não conseguia dizer uma palavra, então murmura para si mesmo: estamos em apuro. Ouvi o guia dizer que eles são piratas estelares, terroristas universais. O pânico aumenta, mas a cena muda novamente, de volta ao reino dos sonhos. Lucian já conseguiu criar uma estrela cristalina, e dentro dela, nova vida começa a surgir. Ele observa, surpreso, um dragão cristalino nasce lentamente. Um orgulho genuíno preenche seu peito. Naquele momento, ele parecia um criador. Isso é incrível. Wang Ye sorri. Isso também faz parte do seu cultivo. Lucian olha novamente para o céu. Wang Ye e Duan Feng ainda estão lutando, mas agora ele entende mais, muito mais. Mesmo assim, ele admite: ainda estou longe deles. Wang Ye responde calmamente: mesmo que não entenda tudo agora, seu corpo está aprendendo, e no momento certo, tudo vai se encaixar. Lucian passa a mão na cabeça, ainda confuso. Mas então, uma explosão de energia acontece. Ele levanta o olhar. Wang Ye sorri. Wang Ye finalmente decidiu usar seu trunfo. Wang Ye fecha os olhos. Energia começa a se concentrar. Chamas surgem. Ele fala calmamente: prepare-se. Lucian fica em choque. Atrás de Wang Ye, o poder de um corvo dourado de 3 pernas se manifesta. E um sol vermelho colossal começa a se formar. Lucian mal consegue acreditar. Mas o que? Isso vai virar uma supernova? Uma estrela de nêutrons? Ou até um buraco negro? As possibilidades o deixavam sem fôlego. Duan Feng sorri. Se ele vai com tudo, eu também vou. E então, uma energia massiva se acumula, até que uma explosão gigantesca acontece. As duas forças se colidem no céu, uma batalha de domínios supremos. Lucian observa sem piscar. Isso é inacreditável. E naquele instante, algo desperta dentro dele. Uma nova compreensão, uma nova visão. Ele entra em um estado mental único. Seus movimentos aceleram. Instintivos, cada estrela criada mais perfeita, mais rápida, até que, sem perceber, ele já havia criado tantas e se tornou um terceiro domínio. Wang Ye observa e sorri orgulhoso. Mas enquanto isso, na Terra, o inferno continua. Uma mãe corre segurando seu filho. Um disparo vem em sua direção, mas o impacto acontece. Cumberland aparece, desviando o ataque e salva os dois. Mesmo ferido, ele tenta se manter de pé. As pessoas gritam: é o Cumberland, um santo marcial. A esperança renasce, mas só ele sabe. O poder daquele ataque era absurdo. Suor escorre pelo seu rosto. Ele pensa: o inimigo está escondido atrás da tecnologia. Deve ser fraco. Ele dá as
ordens, fiquem atentos, evacuem. E então ele chama os outros lutadores. Eles iriam derrubar essa nave. Ele avança com tudo, salta no ar e desfere um golpe com tudo que tem, mas o ataque não faz absolutamente nada. Ele para chocado. Isso não é possível. Sua força não consegue nem arranhar o escudo. E então uma projeção surge. Maligno ri. Nem isso você consegue quebrar? Cumberland responde: civilizações avançadas só sabem se esconder atrás das máquinas, com uma tartaruga no casco. Maligno sorri. Frio, você quer que eu saia? Cumberland força ainda mais, sabendo essa poderia ser sua única chance. Se ele sair, talvez ainda haja esperança. E então Maligno sai da nave. Cumberland se prepara, mas antes de reagir, já era tarde demais. Sua cabeça já estava na mão de Maligno. Maligno ri. Consegue imaginar o tamanho do avatar marcial? O coração de Cumberland afunda. Ele se vira sem entender como aquele homem chegou ali. Mas o pior ainda estava por vir. Atrás dele, um avatar marcial de mais de 8.000 metros se ergue atrás. Por um instante, sua mente fica em branco. Um desespero absoluto toma conta de todos. E ele entende. O inimigo nunca foi a tecnologia. O verdadeiro monstro era o próprio Maligno. E naquele momento, a esperança da humanidade foi esmagada com uma única mão. Enquanto isso, em outro plano, Lucien ainda evoluía, sem saber que quando ele voltasse, talvez não existisse mais mundo para salvar.